Olá pessoal, nessa aula vou mostrar para vocês algumas características do hardware Arduino. Na agenda da aula de hoje a gente tem esses 5 tópicos onde a gente vai abordar cada um deles. No primeiro tópico a gente vai ver alguns highlights com relação à placa do Arduino, como por exemplo algumas características históricas, de como ela surgiu, qual o público que ela atende. No segundo tópico vamos ver algumas características com relação ao hardware do Arduino, o que é possível você fazer com o hardware do Arduino. No terceiro tópico, a gente vai abordar um pouco mais sobre a alimentação, né? Como é que a gente pode alimentar eletricamente o Arduino Uno, as características, quais os dispositivos de segurança que ele tem contra curto-circuito. No quarto tópico, a gente vai verificar que a placa Arduino ela possui dois microcontroladores, então a gente vai ver a função de cada um desses microcontroladores dentro da placa. E no último tópico, quinto tópico, a gente vai fazer algumas comparações da placa do Arduino Uno com relação a algumas placas Arduino. Então, a ideia é que nos 4 primeiros tópicos eu apresente essas características, né, da placa do Arduino Uno, e tendo isso a gente vai verificar, fazer uma comparação com as outras placas. O Arduino foi criado por volta do ano de 2004 pelo professor Banzi, que na época lecionava no curso de designer na Itália. O objetivo dele era criar uma placa que fosse fácil de mexer, algo que alguém que não tivesse conhecimento profundo de eletrônica pudesse manipular os seus periféricos de entrada e saída. Com essa ideia, nascia a placa que iria revolucionar o mundo maker, nascia a placa Arduino, que é essa placa aqui que a gente consegue visualizar aqui do lado esquerdo. O objetivo do professor Massimo Banzi é que fosse uma placa de baixo custo. Ele chegou inicialmente até estipular um valor de $30. Hoje a gente consegue comprar o Arduino até no site do Arduino por um valor mais em conta do que esses $30. Outra característica que ele queria colocar na placa Arduino é que ela fosse compatível a qualquer sistema operacional, fosse compatível ao Windows, ao macOS, ao Linux. Essa era uma dificuldade que ele encontrava principalmente no seu curso de design, que na grande maioria era Macintosh. Ele estipulou também que a placa Arduino é uma placa open source, detendo a patente somente na marca. Isso quer dizer o quê? Isso você pode pegar e montar a sua própria placa do Arduino sem ter problema nenhum com direitos autorais quanto ao hardware ou ao software. A única coisa que detém patente é a marca Arduino. Algo também pensado pelo professor Massimo Banzi foi o ambiente de programação, que é um ambiente de programação baseado em linguagem C, é uma linguagem C simplificada, onde possui alguns comandos para poder acionar esse dispositivo de entrada e saída de uma maneira mais simples, mais intuitiva, para que um aluno que tivesse um domínio em programação conseguisse também, inicialmente, desenvolver os seus projetos. Algo que não podemos esquecer de mencionar é que na própria ideia do Arduino existe vários exemplos. Então, você pode basear o seu projeto através de exemplos, onde torna a programação bem mais simples, bem mais intuitiva, bem mais agradável. Em resumo, a placa Arduino, essa placa aqui ao lado, é uma placa que possui esse microcontrolador, onde eu vou dar uma ênfase melhor nos próximos slides. E aí possui aqui esses dispositivos de entrada e saída, onde eu consigo fazer interação com o mundo real. Então, o objetivo dessa aula de hoje algumas características dessa placa e aí durante as próximas aulas a gente vai desenvolver alguns exemplos de como controlar esses periféricos, de como interagir com esse mundo real. Falando um pouco sobre a característica do hardware do Arduino, o Arduino ele pode ser alimentado de duas formas. Ele pode ser alimentado através
da USB do computador e através de uma alimentação externa. No próximo vídeo eu vou mostrar melhor como é que funciona a alimentação do Arduino, algumas características e alguns cuidados que devemos tomar para não danificá-lo. O Arduino também possui uma fonte de alimentação externa, né, para poder alimentar sensores ou algum outro dispositivo. Ela fica aqui do lado esquerdo, identificado aqui por Power. Contém aqui esses pinos de alimentação. E através desses pinos de alimentação, a gente pode utilizar os 3.3 volts para poder alimentar um circuito externo qualquer. E esses 5 volts também para poder alimentar um circuito, um sensor. O Arduino também possui 6 entradas analógicas, que fica aqui do lado esquerdo. Dessas 6 entradas analógicas, 2 delas, que é a porta A4 e a porta A5, ela pode ser utilizada também, ela pode ser configurada para poder usar a comunicação I2C. Mais para frente teremos aulas explicando melhor como é que funciona essa comunicação. E também teremos aulas também específicas onde utilizaremos as entradas analógicas. Do lado direito do Arduino podemos observar aqui as portas digitais. Dessas linhas digitais, essas portas digitais, 2 delas podem ser utilizadas para poder como comunicação serial, TX e RX, a porta 0 e a porta 1. Quando eu estou utilizando essa comunicação serial, tenho 2 LEDs indicativos também para essa comunicação TX e RX. Então, conforme vai trafegando aqui os bits, esses LEDs vão acendendo e apagando de acordo com os bits que está trafegando nessas portas. Dessas portas digitais, elas podem funcionar tanto entrada ou como saída. A gente define isso através de software. A porta 13, ela possui um LED também na placa do Arduino, onde eu posso fazer algum teste dessa porta, né? Então, por exemplo, se eu quiser acionar uma porta e utilizar a porta 13, eu preciso colocar um LED externo aqui na própria placa para poder fazer uma comunicação e fazer um teste da placa. E ela possui também 6 portas que podem ser configuradas como PWM. A comunicação PWM é onde eu consigo fazer ajuste, como se fosse um clock, e eu consigo fazer o ajuste no tempo tal desse clock. Então, geralmente quando a gente tem uma onda de clock, ele tem lá 50% em on e 50% em off. Então, com PWM eu consigo fazer com que ele fique 30% em on, 70% em off, ou, por exemplo, 80% em on e 20% em off. E fazendo esses ajustes, por exemplo, para poder controlar um motor, fazer o ajuste de velocidade desse motor, ajustando esse tempo do tal, né? O tempo de on e o tempo de off. Falando um pouco da alimentação do Arduino, o Arduino ele possui uma alimentação externa, onde eu posso colocar uma fonte, uma tensão que pode variar de 7 até 12 volts. O tipo de plug é esse plug aqui, esse plug redondo, né, onde eu tenho a parte circular externa e a parte um pino central. As dimensões desse plug do diâmetro interno é de 2,1 milímetros, né, e o diâmetro é de 5,5 milímetros. Eu posso fornecer essa alimentação tanto aqui através desse plug, ou então através de jumpers, conectando aqui nesse V-in, né, nessa tensão. E aí aqui ao lado também tem um GND para poder colocar a parte negativa, o ground da fonte. Algo que é importante lembrar, os GNDs que eu tenho na placa do Arduino são todos incomuns. Então, se eu pegar esse GND, ele está em comum com esse, que está em comum com esse outro GND aqui na outra ponta da placa.
Então, tanto faz eu conectar o GND aqui na seção Power, conectar o GND aqui próximo às portas digitais. Quem é responsável para poder fazer essa regulagem de tensão, esse regulador de tensão, né? Ele permite tensões acima de 12 volts, mas pelo fato de não ter um dissipador, pelo modo como foi projetada a placa do Arduino, é recomendado que coloque no máximo 12 volts. Né? Acima de 12 volts a placa vai funcionar, mas a probabilidade de você ter altas temperaturas aqui dissipada aqui para esse componente pode danificá-lo, pode danificar a placa. Então, o recomendado é que seja no máximo 12 volts. A placa do Arduino também pode ser alimentada pela USB. A USB de um computador fornece aí 5 volts com uma corrente máxima de 500 mA. O tipo de conector que é usado aqui para USB é do tipo B, né? É aqueles cabos do tipo de impressora. Então, numa ponta você vai ter o conector do tipo A e aqui nessa ponta para poder fazer a conexão no Arduino é o do tipo B. Na placa do Arduino existe aqui esse componente que ele irá fazer a proteção caso tenha uma sobrecarga. A USB ela fornece no máximo 500 mA, então se eu tiver usando algum dispositivo que tenha um consumo maior do que 500 mA, esse dispositivo vai cortar a alimentação da USB, impedindo que você danifique a sua USB puxando uma corrente maior do que 500 mA. O Arduino também possui aí um dispositivo que quando você está conectado com a USB para poder passar os dados do seu computador para o Arduino e você possui aqui também uma fonte externa fazendo a alimentação da sua placa, esse dispositivo, o que ele faz? Ele vai cortar a alimentação da USB, você ainda continua com a comunicação, só que quem vai fazer a alimentação elétrica da sua placa vai ser a fonte externa. Isso aqui pode ser interessante quando você esteja aí utilizando uma corrente maior do que 500 mA no seu Arduino, algo também que não é recomendado, tá? No máximo aí que você tenha um consumo em torno de 500 mA. Mas se você tiver uma fonte externa, né, esse dispositivo ele vai cortar a alimentação da USB e aí você consegue manter a alimentação dela somente pela fonte externa. Então, só relembrando, o Arduino ele possui aqui a parte da alimentação dele aqui, né, o Power, aonde ele vai fornecer os 5 volts, onde eu posso utilizar em algum outro dispositivo, algum outro sensor, uma placa Shield para poder fazer a alimentação dela, que é fornecido aqui pelo de tensão, né, que faz a regulagem de tensão da placa, e possui também esse 3.3 volts para poder fazer a alimentação também de um dispositivo, de um Bluetooth, enfim, esses 3.3 volts lado por esse pequeno regulador de tensão. Quando você utiliza esses 3.3, a corrente máxima que você pode utilizar é de 50 mA, tá? Então, pelas características que você tem desse regulador de tensão, né, você não pode colocar um dispositivo que tenha alto consumo de corrente. Bem, isso também vale para esses 5 volts, né? Esse cara aqui está fornecendo corrente por toda a placa. Então, se você estiver usando um dispositivo que tem um consumo aí muito superior do que 100 mA, 200 mA, você pode estar danificando esse componente e prejudicando todo o funcionamento também da sua placa, né? Sobrecarregando ele, fazendo com que ele aqueça mais. Enfim, essas duas fontes de alimentação, você utilizar ela em dispositivo que tenha baixo consumo. O Arduino também ele possui na, na sua entrada de alimentação aqui externa um diodo de proteção, né? Então esse diodo é esse diodo aqui. E o que ele faz? Quando você faz a alimentação correta do Arduino, colocando positivo no positivo e o negativo no negativo, você vai ter o fluxo de corrente passando de forma normal aqui pelo diodo, né? Então, você tem o sentido da corrente no sentido de funcionamento do diodo, e quando você inverte a polaridade de forma acidental, né, nessa fonte,
o diodo ele vai estar reversamente polarizado, então não vai permitir a passagem de corrente, protegendo assim o seu circuito. Então esse diodo ele vai funcionar aqui como uma proteção para o seu Arduino. Pessoal, para quem quiser mais informações sobre o funcionamento da placa, tiver mais curiosidade, eu recomendo entrar aqui nesse link, eu vou deixar ele também no comentário do vídeo. Eles fizeram aí um trabalho bem legal, então vale a pena dar uma lida, né? E lá ele descreve bem o funcionamento da placa do Arduino. Então, mais informações pode entrar aqui nesse link. O Arduino Uno ele possui dois microcontroladores. Ele possui o ATmega 328P, que é esse daqui, né? Ó, então, dando uma vista aqui com zoom, é esse cara. O modelo dele é um modelo do tipo DIP, né? E ele possui 28 pinos. E ele possui também o ATmega 16U2, que é esse cara aqui, né? Ó, ele também está aqui, ó, na placa, né? O ATmega 328P é ele que é responsável por esses periféricos de entrada e saída da placa do Arduino, né? Tanto das portas analógicas quanto das portas digitais. E o ATmega 16U2 ele vai ser responsável para fazer a conversão da comunicação USB para serial. Falando um pouco sobre o microcontrolador 16U2, ele está localizado aqui, ó, nessa região aqui dessa placa, tá aqui ele. Ele opera com esse cristal 16 MHz e aqui ao lado tem a comunicação ICSP. Essa comunicação ICSP ela serve para você colocar o bootloader, caso venha queimar aqui esse microcontrolador, você pode controlá-lo. E algumas placas do Arduino já vêm já como aqui embaixo, né, ó, esses pinos. E aí, com as instruções corretas, você consegue colocar o bootloader nessa placa para poder funcionar como a comunicação serial da USB para serial aqui para esse outro microcontrolador. O ATmega 328P, ele está localizado aqui nessa região, né? Ele também possui cristal 16 MHz, ele funciona também com cristal 16 MHz, e tem a comunicação aqui ICSP. Bem, a ideia do Arduino, ele foi construído justamente com o objetivo de colocar esse CI do tipo DIP, né? Caso a pessoa faça uma má utilização e venha queimar esse microcontrolador, você consegue substituí-lo facilmente, né? Esse microcontrolador você consegue comprar através da internet, Santa Efigênia, e geralmente quando você compra esse microcontrolador, ele vem sem esse bootloader, que é o programa raiz para poder conseguir rodar com o ambiente do Arduino. Então é necessário você colocar esse programa, esse bootloader. Então você utiliza essa comunicação ICSP, né? E aí você colocar esse bootloader. Na internet existe vários tutoriais, caso venha acontecer esse problema com vocês, que explica de como colocar esse bootloader dentro do CI ATmega 328P. Esse botão de reset, que em algumas versões do Arduino fica aqui nessa ponta, ele vai funcionar para o microcontrolador ATmega 328P. E toda vez que o reset, ele volta para a primeira linha do seu programa. Pessoal, aqui a gente tem um quadro resumo de alguns modelos do Arduino. A gente tem aqui o Arduino Uno, o Arduino Mega, o Leonardo, o ADK, o Nano, o Mini e o Explora. Pegando aqui essa coluna onde eu tenho as informações do Arduino Uno, aqui tem um quadro resumo de tudo que a gente acabou falando na aula de hoje. O microcontrolador que possui nele é o ATmega 328, 14 portas digitais, 6 WM, 6 analógica. A capacidade de memória dele é de 32K, sendo que meio K é usado para o bootloader. O clock dele, 16 MHz, ele possui conexão USB, possui também um conector para alimentação externa, a tensão de operação dele é de 5 volts, as portas digitais operam com uma corrente de 40 mA e a alimentação dele externa
é uma alimentação que você pode colocar uma fonte que pode variar até 12 volts. Então essa aqui é a característica do Arduino Uno. Se a gente for comparar com outros Arduino, por exemplo, vamos pegar o Mega. O Mega, a principal característica dele com relação ao Arduino é o tamanho dele, pela quantidade que você tem aí de portas digitais e analógicas. Ele possui um outro microcontrolador, não é mais o ATmega 328, ele utiliza o ATmega 2560, que é do tipo SMD. E aí ele vai te dar aí como característica 54 portas digitais, 15 portas PWM e 16 portas analógicas. Então a quantidade de portas é bem superior do que a do Arduino Uno. A memória dele também é bem superior. Ele possui 256K, aonde 8K é usada pelo bootloader. O restante é bem parecido. O clock é 16 MHz, também possui a comunicação USB do tipo AB, igual ao do Arduino. Possui também conector para alimentação externa, que pode variar de 7 até 12 volts. A alimentação em 5 volts e a alimentação das portas 40 mA. Bem, o Leonardo é basicamente um Arduino Uno melhorado, né? Ele possui aqui algumas portas digitais a mais, possui uma porta PWM a mais e as portas analógicas é o dobro, ele vai para 12. Desses Arduinos, se você precisar de mais espaço de memória e precisar de clock, tem modelos aqui que poderia ser pensado, né? Ó, por exemplo, se você pega o Arduino Dui, o Dui ele é bem semelhante ao Mega. A principal diferença do Dui é que ele vai ter 512K de memória, então ele é o superior de todos, né? Você pode reparar aqui que é o que tem maior capacidade de memória. E velocidade de processamento também é o que possui maior velocidade de processamento. Ele tem o clock dele é de 84 MHz. Ele também tem como característica aqui também as portas. Você pode, ela libera até 130 mA, também superior com relação a todos os outros, que é no máximo 40 mA. Tensão de alimentação de entrada, né? Se você está usando uma fonte externa, também é de 7 a 12. A diferença é a tensão de operação dele. Ele não é 5 volts como os demais, ele funciona com 3.3 volts. Algo que é importante a gente ver aqui também, ó, por exemplo, existe duas versões aí do Arduino que são menores, que dá para você utilizar em circuitos menores, mais discreto, né, que é a versão Nano e a versão Mini. A versão Mini ela não tem a comunicação USB, mas a Nano ela já possui já a comunicação USB, é um micro USB. E se você reparar aqui, a quantidade de portas analógicas e portas digitais é bem semelhante ao Uno, tá? Então isso aqui de repente pode ser uma boa investida também, caso você queira fazer aí projetos menores. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter assistido esse vídeo. E fique atento ao canal, porque em breve teremos mais videoaulas sobre Arduino e outros conteúdos para poder auxiliar as nossas aulas teóricas. Um grande abraço.